Temos que ter estes homens como exemplo. Eu sei que vai acontecer. Que é a bagunça, né? Que na verdade é a grande bagunça. Pois é. Esse é o pior. Só existem os aproveitadores. Só que para o comunismo entrar, Paulinho, até no livro de Karl Marx, ele ensina que primeiramente tem que imperar o anarquismo. Quando tiver anarquia no país, que não tiver mais solução, aí entra o marxismo com as leis duras, dizendo, não, é para matar, que é para pôr a casa em ordem. Então tudo isso está parando, você vê aí, roubando aqui, Então, não é e só falta o dali. comunismo, esse anarquismo. Um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus diz, né? Vai bagunçando. Pela palavra, isso vai acontecer. Né? Mas se a gente for ficar preocupado com isso, a gente vai viver. Exatamente. Eu falo a verdade, eu não me preocupo com o governo. Eu nunca me preocupei, desde criança, porque Eu acho que eu ele tenho que achava- trabalhar em qualquer lugar. Não existe nenhum governo que vai me dar uma vida de conto de fada. Não, Esses porque se dias acontecer, irmão, se acontecer é porque Deus quer que aconteça. A palavra Então nós vamos viver, nós vamos ter a oportunidade de mostrar mesmo que nós somos cristãos. Esses dias eu vi aí, É só rolando isso na que se internet acontece. aí, principalmente pelos crentes, colocando assim a bandeira de Cuba, né, o comunismo, aí entrando aqui também na Venezuela, aí a próxima era a bandeira do Brasil, tava meio verde e amarela e a metade vermelha do comunismo. Aí falando assim, aí eu olhei assim, eu teve até um irmão que colocou um pastor que eu falei assim, mano, às vezes até penso que seria bom para a igreja do Senhor que isso acontecesse, porque aí nós iríamos ver quem são os verdadeiros cristãos, E não só para ver, Quem mas são? a gente ia agir. como verdadeiros A gente cristãos. ia viver a igreja de Aí, Atos. isso. A igreja Aí- primitiva. A igreja Aí quer nós íamos viver. ser perseguidos, aí nós íamos crescer, nós íamos entrar nas casas, nós íamos entrar pelas janelas, nós íamos sorrateiramente, sem que eles percebessem, a gente ia fazer Igual a igreja da Coreia do China. Norte. Da Coreia do Norte. A gente ia bem Eu indo. falo que a igreja vai acontecer, porque hoje, que nem tipo no universal, no Brasil não podia registrar lá na Europa não pode, só a igreja protestante, ela só pode ser registrada pela igreja se tiver alguém que conhece que seja católico lá, né? O registro tem que ser católico. Agora eles estão liberando, no mundo todo está liberando, mas como empresa, não é como igreja. A minha visão nisso é que eles já estão deixando, mas para mais tarde. Eles sabem que o latifundiário maior do mundo em ouro é a igreja católica. Os mais ricos, Bispo Macedo, Silas Malafaia, esses outros, tudo vai ter que prestar conta. Por isso que eles estão deixando abrir como empresa, porque uma empresa é obrigada a pagar, a declarar o seu país. E eles estão achando, agora nós estamos nadando na praça. Você vai ver o que vai acontecer mais tarde. Então, de repente, no verso 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Amém, glória a Deus Deus. respondeu, né? Amém. Eu acho que eles nem Uma imaginaram. coisa que chamou a atenção nesse versículo aqui é que não abriu só as portas da prisão de Paulo e Silas, abriu as portas de Todos, todas. né? E se a gente for pegar vamos ver aqui se isso simboliza alguma coisa, não que simboliza, mas eu posso falar assim, ó, isso aí também pode representar a libertação por causa da palavra, por causa do louvor, por causa da oração. Os presos estavam ouvindo. Exato, ali foi uma libertação física para todos, né? Mas isso também por causa de duas pessoas, irmãos, que cantaram e que adoraram ao Senhor. Deus trouxe mover, derrubou tudo lá, quebrou as correntes, caiu os muros, trouxe libertação. Isso também estava simbolizando que logo depois viria a salvação de muita gente ali. Isso. Eu vi uma explicação no rádio sobre o levita, eu achei muito interessante. Diz que o levita não é aquele que canta, aquele que prega. O levita é aquele que quando ele canta e prega,
ele atrai a presença de Deus. Amém. E muitos cantam, muitos pregam, mas não atrai a presença de Deus. Verdade. Atrai dinheiro, né? Então a minha oração depois que eu vi isso é que quando a gente louvar, quando a gente for pregar, todos nós vamos abrir a boca aqui nesta igreja. Em nome de Jesus. Sejamos levitas. Aleluia. Verdadeiramente. Porque esses homens verdadeiramente eles foram levitas. Eles estavam cantando, o impacto foi tão grande que a cela abriu. Houve um grande terremoto, né? Caiu as paredes, as correntes e tal. Não fala que matou ninguém, só abriu as grades. Foi, eu acho que os anjos vieram e cada um tirou e botou assim do lado dos caras as pedras, né? Que era pedra, para ninguém se machucar, né? Vamos ver o que aconteceu então. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porque era do costume, se o cara que era responsável ali pelos presos, se ele deixasse soltar, ele ia morrer. A sentença era essa, só que era uma morte dolorosa. Não era chegar e... Então ele já falou, vou me matar logo, vou sofrer menos, né? Porque ele cuidava que os caras tinham fugido. Verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É interessante, né, não sei se é Silvano, o nome do carcereiro. Não sei se tem o nome dele não, né? Este carcereiro recebeu as ordens dos magistrados, prenderam, amarraram Paulo e tal. Aí só depois de tudo isso ter acontecido é que ele vem para Paulo e pergunta. Paulo não falou nada sobre salvação para ele naquela hora. Ele já chega e pergunta, o que eu tenho que fazer para me salvar? Quer dizer, o que uma tribulação, um medo, né? Um pânico. Ele já sabia que ele ia morrer se o cara pegasse ele, porque ele não acreditava em salvação, entre aspas. Porque o bandido ele é mau, mas na hora que o cara matar ele, ele clama a Deus. É que nem eles na hora da tribulação perguntam pela salvação. Então ele sabia que existia salvação. Verdade. Então nessa hora ele já mudou de time, né? Oi, irmãos. Agora é melhor acreditar no Deus. Ele foi quebrantado, na realidade, quando ele viu a situação deles e que eles cantavam, né? Ele viu, todo mundo escutava eles cantando ali. Viu que aconteceu um fenômeno ali sobrenatural. Então ele falou assim, esse cara tem razão, né? Com as pregações que ele estava pregando lá fora e que o povo veio. Então, irmãos, o que eu preciso fazer para me salvar? Foi a pergunta dele. Verso 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor. E a partir daí foi que eles passaram a pregar a palavra do Senhor, né? E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, logo trouxe a apostila do batismo, fizeram 6 meses de apostila e batizaram. Estou procurando aqui a Falando de batismo, eu fico sobre o batismo. Tem alguns que falam que é só para crer e você será salvo. Mas tem alguns, não é todos, que ele pede para batizar. Ou então quando Deus acha, eu acho que o batismo, eu penso, né? Que o batismo ele serve para alguma coisa além da salvação, porque alguns, quando Deus agrada, manda ele lá batizar, ele manda anjo falar para ele. Se não servisse para alguma coisa a mais, para que Deus ia fazer esse esforço? A Bíblia diz que o batismo é para perdão dos pecados. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro prega para 3.000 almas, e as 3.000 almas ficam, aí eles fazem essa pergunta aqui, irmãos, o que nós devemos fazer para ser batizado? Ou para ser salvo, né? Ele falou, vocês têm que se arrepender dos seus maus caminhos e serem batizados para perdão dos pecados. Então o batismo ele é para perdão dos pecados,
e na realidade ele é como um sinal também, né? É um ato profético. Eu acho massa demais atos proféticos, né? Quando a Bíblia manda fazer um ato profético, é igual a ceia. A ceia também é um ato profético. Quando você come a ceia, né? Porque na realidade nós não somos religiosos, nós não temos rituais religiosos como a maioria das religiões, como todas as religiões. Nós não temos. De vez em quando a gente inventa um ato de religião. Por exemplo, fazer a apostila. É errado fazer a apostila para se batizar? Não é. Mas se a pessoa quer se batizar, você vai esperar 6 meses, vai que ela muda de ideia depois. O diabo É uma estratégia, né? Uma estratégia. Então, nós não temos práticas religiosas. Aí a gente, de vez em quando, inventa uma, né? Um lencinho ungido, uma rosa ungida. Aqui no caminho da vida não tem, porque não visa lucro. Porque a igreja que visa lucro, ela tem que inventar para segurar por mais tempo a pessoa. Aí começa a vender, e isso aí são atos religiosos. Mas a ceia é um ato profético. A ceia assim como o batismo também é um ato profético. Você pode ver que o povo saiu do Egito e eles foram simbolicamente batizados nas águas do Mar Vermelho, né? A Bíblia fala, foram batizados nas águas. Então são atos proféticos que é determinado por Deus para o tempo da graça, depois de Cristo. Não é uma questão de lei, mas é da graça. Só que ele diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as, ensinando-as, todas as coisas e tal, né? Então eu acho legal demais. A Bíblia diz para a gente fazer no Novo Testamento que a gente tem que fazer, é maravilhoso. A ceia é um ato maravilhoso. Eu até vou falar de novo uma vez, já falei isso aqui. Eu era diácono lá na Escola dos Povos, né? Então, todo domingo de ceia, a gente tinha que ir mais cedo para poder preparar a mesa. Rapaz, como eu ficava maravilhado de estar preparando aquela mesa. Para mim, aquilo era o máximo. Eu chegava lá e preparava a mesa, eu e mais alguns diáconos. Quem é que era diácono lá? Eu ia para lá e juntava mais uns 10 irmãos para preparar. E eu ficava aqui pensando, né? E lembrando que Jesus mandou os discípulos ir preparar a ceia, né? A ceia da Páscoa. Então, quer dizer, é um ato profético. Exatamente. Meu Deus, eu estou participando disso. Eu estou no meio desse povo. Eu estou envolvido, estou inserido nesse contexto. Eu me sentia. Eu ficava. Teve uma vez lá que eu sozinho aqui no meu canto, eu comecei a chorar. De tanto temor e tremor no meu coração pela ceia do Senhor. E enquanto alguns irmãos estavam lá até contando piadas e tal, não é que era uma atitude religiosa, é uma questão de consciência. Estava ali mesmo só para ter um tipo de diácono. É uma questão de entendimento que você tem que ter. Então a ceia como o batismo é uma ordenança. E aqui foram batizados. Agora, por que a gente vai inventar coisa para impedir muitas pessoas de ser batizadas? Não entra e nem deixa os outros entrar no reino. É maravilhoso e logo foi batizado ele e todos os seus. Será que dentre aqueles todos os seus ali tinha uns fiozinhos de ouro? Umas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, né? Com certeza. Né? Que tipo assim, que não andava no padrão nosso aqui, ó. Tipo assim, eu estava conversando com minha esposa, ela disse que trabalha com uma pessoa lá e tal, e que ó, uma pessoa de outro lugar não participa de uma determinada denominação porque é divorciada, e lá não pode entrar pessoas divorciadas para ser membros comuns. Tipo assim, você não pode participar das nossas reuniões aqui de oração e de adoração a Deus. Por quê? Porque você é divorciada. Irmãos, é lá no céu que vai entrar esse tipo de gente. Hã? Pois é. Tipo assim, os santos que vão ser selecionados é só lá no céu. É só lá. É que nem o caso do eunuco. O eunuco, na realidade, é um cara castrado e afeminado. Porque ele tem que ir umas donzelas, o cara já castrado para não correr perigo ele mexer, né? E a história dele fala que todo
último dia da festa, já estava indo embora. Porque ele viu o coração dele. E ele já estava indo embora. No caminho de volta e ninguém falou nada pro cara. Porque ele não merece a palavra. Isso, não. teve que ir um que não era religioso. Pra Que poder não fazer. tinha, né? Então aqui logo todos foram batizados. Gente boa, gente ruim. É esse mesmo que precisa do perdão dos pecados. Porque o batismo lá em Atos capítulo 2 fala que era para perdão dos pecados. Tem que ser batizado para perdão. Tem mais pecado, Então, tem maior bondade. então quem é o maior pecador aqui no meio aí e tal, é você, né, Ricardo, para te batizar. É esse mesmo, mano, que vai ter que ser batizado. Jesus falou que Tem que se santificar primeiro, fazer curso de anjo, não sei o que mais. se não A pregação de João Batista, não, Caninana. Ele já chamava a raça de víbora. Raça de víboras. Só os ruins mesmo. você vai entender o que ele queria. Aí que eu fui entender que ele estava xingando o povo. É tão sério isso, a questão de João Batista, que quando ele viu um que não era errado, ele falou, não, você não precisa não. Você não precisa não. Batiza eu. Quer dizer, quando Jesus entrou na fila, né? Ele falou, não, Jesus, que é isso? Você não precisa disso não. Para que você vai ser batizado? Você nunca pecou, você não tem. Eu é que tenho que ser batizado por você. Não, e a Bíblia diz que houve ali uma disputa. Não, vai, não. Até Jesus fala assim, não, para que se cumpra as escrituras. Está escrito que tem que ser assim. Ah, é? Então tá bom, vamos fazer. Por causa disso. Então quer dizer, o santo mesmo não precisa ser batizado. Que é Jesus, aquele que não cometeu o pecado, não precisa. Porque o batismo é para perdão dos pecados. Como que Jesus ia ser batizado? Como que a Esther vai ser batizada? Mas, gente, eu fico olhando assim, né? Ontem eu tava olhando, hoje eu fico olhando. Tinha uns ali que a gente olhava assim, a gente via que era pessoa assim de mau índole, né? E aí eu tava assim, olhando, pensando assim, meu Deus, o Senhor ama tanto isso. E o Senhor ama tanto isso, saber que o Senhor mandou o seu filho para morrer por causa disso, Jesus. E eu passei horas olhando para uns e para outros, tentando entender o amor de Deus a ponto de mandar o seu único filho. Gente, eu tenho dois, eu não tenho mais de trocar nem uma unha do filho meu por ninguém. Nem pela melhor pessoa do mundo. Nem, nossa, Imagina nem pelos por mim piores. mesmo. Virar pelos piores e olhar para As pessoas aqueles que trem julgam assim. muito e menospreza, eu penso que deve ser coisa do diabo, né? Porque a pessoa, se ele olhar com o olhar de Cristo, ele não vai ter como fazer aquilo. Vai amar a pessoa. Fala, pastor Gente, Alexandre. João Batista foi mais sério ainda, né? Ele foi cortado a cabeça dele. Batizar Jesus, que você falou, nesse santo, mas os religiosos da época e os diabos que ele tinha falado, não ficaram satisfeitos com o que ele estava fazendo. O mundo daquele é que era o propósito de Deus. O mundo daquele que ficasse mais tempo junto com Jesus ainda, ia ser uma rebelião E também ele Cumpriu, mandou né? o discípulo dele, né? Ele cumpriu já o tempo dele. Ele mandou até o discípulo, ó, segue Combateu ele, o combate. né? Completou a carreira, né? Mas o João Batista, quando estava no cárcere, ele estava tão com medo de acontecer com ele, que ele mandou os discípulos perguntar se ele era realmente o Cristo que Até a havia dúvida sido. no coração. E ele viu a pomba desse Jesus, ele batizou Jesus, ele pregou, ele preparou o caminho para Jesus. E naquele momento de aflição tão grande, ele levou aquela dúvida dele, foi o medo do que havia acontecido. Ele mandou os discípulos perguntar para Jesus se era ele mesmo que ia vir. E Jesus disse que vai diga a João, né, que a palavra é anunciada, que os cegos veem, que os coxos andam, e o reino de Deus é Quer dizer, anunciado. o Espírito Santo estava sobre ele era o ungido, né? O capacitado, como o pastor Gênesis falou aqui esses dias. Para encerrar, nós vamos ficar nesse capítulo, esse versículo 34 por hoje, é 33, né? Depois nós vamos para o 34. Aí você falou isso aí do João Batista na prisão, vamos encerrar com esse pensamento. João Batista estava lá na prisão e duvidou. Por um momento ele falou assim, poxa, eu
estou aqui preso, né, e tal. Será que é ele mesmo, né? Vai lá, meus discípulos, pergunta para Jesus se é ele mesmo ou se a gente deve esperar E outro. Jesus não disse eu sou, Ele disse o que estava acontecendo. E quando ele disse o que estava acontecendo, ele falou, Eu acho que ele foi com os caras e foi curando, né? Nessa hora que a Bíblia diz que nessa hora ele ele fez. saiu curou andando, muitos. curando E a o reino de Deus é anunciado. Primeiro os caras perguntaram, aí a Bíblia fala assim, neste momento Jesus curou muitos que estavam ali e tal. Aí ele disse, anuncia para ele o que você está vendo e ouvindo. Que é isso, né? Os surdos. Ela falou comigo, sabe? Porque eu estava tão em dúvida se aquilo era de Deus ou não era de Deus. Aí o Senhor me levou bem nessa palavra. Porque muitas das vezes a gente fica indagando Deus, será que isso é da tua vontade? Será que isso é do Senhor? Será que não é? E aí muitas das vezes é necessário a gente ver os acontecimentos para a gente saber se aquilo é de Deus ou não é. Verdade. Agora você imagina, no caso de Paulo e Silas na prisão também, só que em pior situação do que João Batista, não estava? Porque João Batista não foi açoitado e nem acorrentado. Só foi preso. Estava preso. Ele tinha medo de João Batista. Hã? De certa maneira, ele E tinha o medo. povo tinha medo, e eles tinham medo de João Batista, porque todo mundo ele reconhecia. falava demais. Todo mundo reconhecia isso, né? Então, O medo era tanto que quando os fariseus queriam pegar Jesus em alguma coisa, falou, vou te fazer uma pergunta. Até filho de Deus ali usou João Batista. Foi. Então, vou te fazer uma também. é. João Batista era profeta ou não era? Era de Deus ou dos homens? Outros homens, os caras ficaram até com medo. Eu não vou entrar nessa questão. Exato, aí ficaram calados. Então o que acontece? Qual que era a diferença então entre João Batista no cárcere e Paulo e Silas? Em pior situação, qual que era a diferença? É que Paulo e Silas não tinham medo. Pois é, E o não teve medo. com certeza. E o medo gerou dúvida no coração. Isso, O com medo certeza. era tudo. Isso aí foi uma reação da ausência, sabe de quê? Porque Paulo e Silas foram cheios do Espírito Santo. E eu acho que também eles estavam em dois. Não dá força É pro melhor estar em dois. Mas a principal questão é: Paulo e Silas receberam a plenitude do Espírito Santo. E João Batista não. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha ido. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, meu amigo, pode vir um gay aqui, você vai me casar. Se eu tiver cheio do Espírito Santo, eu falo, não vou. Agora, se eu estiver na carne, eu falo, caso. Ainda acho que um versículo bíblico aqui. Para apoiar. Você entendeu? Então a grande diferença era, um tinha o Espírito cheio, tinha a plenitude, e o outro não tinha a plenitude. Ele tinha influência do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não havia descido. Então quando o Espírito Santo vem, meu irmão, aconteça o que acontecer. Pedro falou, Jesus, não, Jesus, de maneira nenhuma, eu estou pronto para morrer contigo. Na hora de falar é fácil. Agora na hora do vamos ver, nem conheço. Nem conheço. Mas aí, tempos depois, anos não, dias depois que o Espírito Santo veio sobre ele, e aí anos mais tarde, que veio os caras matar ele, não sou digno de morrer como meu mestre, não, me crucifica de cabeça para baixo. Eu morrer igual a ele, assim, crucificado em pé, de jeito nenhum. Me bota de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de sofrer assim, porque o meu mestre sofreu assim. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, pode vir Lula, pode vir Marta Suplicy, pode vir Na quem for. realidade, você não sente dor. Acho que sente é graça. Agora eu vou mesmo. Isso, e quando eles saíram da prisão, quando Pedro e os demais apóstolos estavam presos, que eles saíram, foram açoitados, eles saíram foi fazendo festa, pulando e tal. Sofremos por ele, que maravilha, somos dignos e tal. Mas o capítulo seguinte aí, você vai ver que Paulo, eles querem que Paulo e Silas saiam caladinhos. Paulo ainda diz, pop, de jeito Se nenhum. de amarra a bola mundial. Como é que é? Vocês fizeram o que fizeram com Moisés agora, quer que nós... Isso não vai ficar assim, não. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam quem podia confiar. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela palavra dele, que é maravilhosa. E se dependesse, se a gente não tivesse, esse horário e tal, a gente ia, sem dúvida, até mais tarde. Dá pra acender uma fogueira aí, ó.
fazer 3 tendas aqui, né? Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Jesus, pela tua bondade. Te louvamos mesmo, Pai, bendizemos a rocha da nossa salvação. Fortalece-nos, ó Deus, em todo tempo. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Fortalece-nos, Senhor, teu poder, Senhor, a tua graça. Senhor, enche-nos com a plenitude do teu Espírito. Enche-nos com a plenitude do teu Espírito, Pai. Enche-nos com a plenitude do teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Tu és poderoso, tu és digno, tu és santo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Quero ser cheia, Pai, do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, ó Deus. Aleluia. Irmãos, estenda sua mão para cá. Vamos